Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Isso mesmo que você ouviu. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Espero que você esteja com saudade de mim, assim como eu estou com saudade de vocês. Nós começamos, uma série e quando chegou no meio da série, nós paramos de gravar. Isso mesmo que você ouviu. Aí você pode dizer que feio, Simone, nós ficamos aqui na expectativa e você simplesmente não terminou o livro de Jonas. E eu vou dizer para você, não foi de propósito. Não foi de propósito que nós demos essa pausa, mas eu aproveitei a pausa para voltar aqui e ter uma conversa muito especial com você. Nós estávamos muito empolgados a respeito do livro de Jonas, estávamos falando sobre o livro de Jonas. Eu sou apaixonada pela história de Jonas. Os meus filhos conhecem sobre a história de Jonas porque eu já contei para ele várias vezes. Mas chegou um momento em que eu não tinha mais disposição para estar falando sobre o livro de Jonas. Você acredita nisso? Talvez você se identifique. Por que você se identifica? Porque muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente começa a fazer determinadas coisas e quando chega no meio do caminho a gente faz o quê? Se desanima e para. Isso é o natural de muita gente. Isso muitas pessoas fazem, mas não é o correto. Não é porque eu parei de gravar a série e até mesmo os vídeos que eu estou certa. Porque nada justifica nós ficarmos, a não ser que seja por um motivo maior, o que não aconteceu. Muitas das vezes, o desânimo e até mesmo a falta de disposição acaba nos paralisando. A gente vai protelando, amanhã a gente grava, amanhã a gente não grava, amanhã a gente faz, depois da manhã a gente não faz, e assim a gente perde a constância. Mas por conta disso, eu voltei aqui conversando com você desse jeito. Eu não sei o que foi que te paralisou. Talvez o que parou você em um dado momento foi a enfermidade, ou foi o desânimo, ou foi a escassez. Eu não sei o que foi que te parou. Talvez foi até a decepção. Você estava empolgada com o projeto, você estava empolgada com o trabalho, com uma viagem, com uma decisão, mas chegou um momento que você disse: não, eu acho que eu não quero isso mais não, eu vou parar. E nesse eu vou parar, até hoje você não voltou, mas eu voltei aqui hoje para dizer para você, talvez não seja fácil, mas volte. Talvez não seja o que você pretendia até assistir esse vídeo, mas volte. Volte a sonhar, volte a executar os projetos, volte a fazer aquilo que você disse que ia fazer. E quando eu estava pensando sobre tudo isso a respeito desse vídeo, eu lembrei que nós já estamos no penúltimo mês do ano, isso mesmo. E nós começamos o ano fazendo várias promessas, determinando várias coisas. E quando nós chegamos agora no penúltimo mês, sabe o que é que acontece? A gente começa a parar e fazer um balanço e perceber que boa parte das coisas que nós prometemos no início do ano, nós não cumprimos. E eu estou aqui de volta para dizer a você, ainda dá tempo fazer aquilo que você disse que ia fazer e não fez. Ainda dá tempo. E quando eu estava pensando sobre isso, e o Senhor foi falando no meu coração a respeito disso, o Senhor falou comigo: Simone, ainda dá tempo de terminar a série de Jonas. Vamos lá, vamos falar sobre Jonas, vamos falar a respeito do profeta que ouviu a voz de Deus, que conhecia Deus, que servia a Deus, mas em um dado momento Deus deu uma ordem para ele e ele simplesmente disse que ia fazer e não fez. E Deus preparou tudo para que ele voltasse a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Talvez você esteja na mesma condição de Jonas. Talvez você disse que ia ser mais empenhado na obra de Deus, que ia fazer um evangelismo, que ia jejuar toda semana, que ia servir na casa do Senhor, que ia servir ao próximo, que ia fazer uma mudança radical na sua vida, mas nada aconteceu. Eu quero lembrar para você, ainda dá tempo. A história de Jonas, nós começamos a primeira série falando no primeiro capítulo, depois o segundo capítulo, o terceiro capítulo
é a chegada de Jonas a Nínive, é quando Jonas foi expulso do ventre do peixe e ali ele já entra em Nínive e vai cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer, mandar a mensagem para Nínive. A cidade de Nínive, ela, para ser atravessada a pé, ela levaria 3 dias. E Jonas fez isso em 1 dia, sabe por quê? Eu olhando esse texto e pensando nesse texto, a notícia quando Jonas começou a falar, correu rapidamente pela cidade e chegou aos ouvidos do rei e disseram bem assim, olha, sabe, tem um profeta aí na cidade avisando que Deus vai destruir a cidade. E o rei perguntou, quem é esse profeta? Ah, sabe quem é esse profeta? É Jonas. O rei disse, Jonas tinha credibilidade. O rei sabia que Jonas era um homem que tinha comunhão com Deus, que aquilo que ele falava era verdade. Resultado, o rei deu um decreto, mandou todo mundo se vestir de roupa de saco, um jejum, nem animais, nem nenhuma pessoa comia, porque era um jejum ao Deus dos céus, para que não fosse destruída a cidade de Nínive. E vocês acham que Jonas gostou dessa situação? Não gostou, não. Jonas pregou, mas ele pregou dentro do seu coração, sabendo que se o povo se voltasse para Deus, Deus ia revogar aquela causa e ele não iria destruir Nínive. Pelo menos naquele momento, não. Talvez você esteja dentro de uma situação e talvez você não conheça esse Deus. Talvez você não conheça esse Deus maravilhoso e talvez a sentença que liberaram para você foi uma sentença de morte. Talvez as palavras que você ouviu a respeito de você foi que você não iria dar certo, foi que as coisas não iriam dar certo para você, foi que nada na sua vida ia prosperar e que você ia ser uma pessoa infeliz e por conta dessa sentença você simplesmente se acomodou. Mas eu vim através desse vídeo hoje dizer para você, se você buscar o Deus dos céus, ao Deus de Israel, aquele que nos conhece por dentro e por fora e sabe que antes mesmo de você nascer, ele já te conhecia, você é projeto dele, ele vai desfazer toda a obra do inimigo contra a sua vida e tudo aquilo que parecia que não ia dar certo e tudo aquilo que parecia não ter valor, Deus muda e faz ter valor e faz você prosperar e faz você vencer na vida e tudo aquilo que você projeta em seus corações, Deus, ele vai estabelecer. Basta você confiar no Senhor, basta você clamar ao Senhor. O povo de Nínive era uma nação incrédula, era uma nação perversa. Deus poderia muito bem não ter ouvido a oração deles, no entanto, por causa de um coração quebrantado, por causa de um coração disposto a obedecer ao Senhor e arrependido, Deus não destruiu aquela cidade. E não é diferente com você. Deus, ele pode estar mudando a tua sentença, ele pode estar mudando a tua história a partir do momento que você se colocar na presença dele, que você clamar a ele, aí sim, ele vai fazer algo especial na sua vida. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e talvez você não queira saber mais nem de ir à igreja, talvez você não queira saber mais desse evangelho, talvez você esteja frustrado, talvez você esteja com a vida tão difícil que você olha e não tem mais esperança. Talvez você esteja igual Davi, salmodiando, dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez você olhe para os montes, talvez você olhe para os problemas, talvez você olhe para as dificuldades que te assolam, para as dores, para as doenças, para a escassez e diga, de onde me virá o socorro? Mas Davi teve a resposta e você também tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não desista de ser feliz, não desista de servir ao Senhor. Sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem coisa boa para você. Se ponha no seu lugar de filha de Deus, de herdeira da promessa e viva o melhor dessa terra. Tchau, Jesus te abençoe.